Bom dia, sou Cláudia Bock, mais uma vez estamos aqui na TV ABCD com o nosso programa Logcomex, que vai ao vivo todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, trazendo assuntos sobre logística e comércio exterior, assuntos tão importantes para o desenvolvimento do nosso país. Eu gostaria de agradecer à TV ABCD por ter feito a cobertura do evento que eu promovi na Universidade Metodista nesta semana, que foi o 6º Encotec, onde a TV ABCD fez a cobertura de abertura no dia 29, quando nós recebemos um representante do Ministério do Trabalho e Combate à Pobreza Extrema, da presidenta Dilma. E na terça-feira nós tivemos um talk show onde eu comandei e recebemos 4 convidados exatamente para falar sobre a infraestrutura logística e os novos eventos no Brasil, Copa, Olimpíadas, grandes shows, e foi um sucesso. Nós utilizamos um sistema de SMS entre os alunos da plateia com os convidados, foi uma coisa que deu muito resultado. E a TV ABCD esteve lá prestigiando, né, junto com o nosso programa Logcomex. Gravamos tudo e em breve o nosso telenauta terá a oportunidade de assistir a esse evento. Hoje no nosso programa Logcomex estamos recebendo o senhor José Geraldo Baião, que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, a EAMESP. Isso, senhor? Isso. Geraldo, como prefere que eu chame? Baião. Baião. Senhor Baião, então, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa, por ter aceito o nosso convite. Gostaria que o senhor desse seu bom dia ao nosso telenauta, por gentileza. Bom dia a todos, e agradeço o convite da TV ABCD por essa oportunidade de poder estar falando sobre os sistemas metroferroviários para o transporte de passageiros sobre trilhos. O senhor Baião, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela FEI, pós-graduado em Administração pela USP, e já foi gerente de Fabricação e Engenharia Industrial na Vilares. Ingressou na Companhia Metropolitana de São Paulo em 88, já foi coordenador de desenvolvimento na gerência de manutenção, foi vice-presidente do Instituto de Engenharia e atualmente é membro do Conselho Consultivo, é isso? Sim. É conselheiro da Câmara especializado em Engenharia Mecânica e Metalúrgica do CREA, membro do Conselho Diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, membro do secretariado do MDT, Movimento Nacional pelo Direito do Transporte, e membro do Conselho Editorial da revista Ferroviária, além de presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. Senhor Baião, o senhor vem até num momento bem propício aqui, né, no nosso programa. Eu acabei de falar da questão aí também dos eventos que nós vamos ter no futuro, aqui no país e na cidade de São Paulo, e esse é um tocante muito forte também para vocês desse setor, porque muita gente vem só debatendo a questão de estádios, a questão de portos, aeroportos, e como é que vai ficar o deslocamento dessas pessoas, né, de um ponto a outro, como é que isso vai funcionar. Mas nós vamos debater isso durante o nosso programa. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre a 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que terá início no dia 13 de setembro e vai até o dia 16 de setembro no Centro de Convenções Frei Caneca, é isso? Isso, em São Paulo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, aproveitasse e convidasse as pessoas a participar desse evento. Bom, primeiramente eu queria esclarecer aos seus internautas o que é a EAMESP. É uma associação de representação profissional que foi fundada em 1990 por vontade dos engenheiros e arquitetos da Companhia do Metrô de São Paulo. Hoje é uma entidade que atua no setor metroferroviário de forma mais abrangente no país inteiro. E hoje nós temos associados em outros estados da federação também. E essa 17ª Semana de Tecnologia
ela é fruto de um esforço já na década de 90, exatamente em 95, quando realizamos a primeira edição, onde não havia recursos financeiros para investimento no setor metroferroviário. E os profissionais, já com uma certa experiência vivenciada na implantação das linhas 1 e 3 do metrô de São Paulo, não tinham como aplicar o seu conhecimento naquela oportunidade. Então, a Semana de Tecnologia nasceu para juntar os esforços dos profissionais, mais da iniciativa privada, particularmente o Sindicato das Empresas de Transporte de Equipamentos metroferroviários, e assim como a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, para que nós juntos retomássemos essa discussão de expansão e ampliação da rede metroviária. Esse foi de forma que nasceu a Semana de Tecnologia. Hoje, ela abrange praticamente todas as operadoras do país. Ela atrai para esse evento, é um congresso de 3 dias e meio, onde participam os profissionais apresentando trabalhos técnicos, quer dizer, um intercâmbio de conhecimento, tanto das áreas de planejamento, operação, manutenção, construção, e assim como os dirigentes públicos, tanto locais, municipais, estaduais e do governo federal, que atuam no setor. Além da indústria, fornecedoras, as construtoras. E nesse evento também tem participado profissionais de fora do país, que também tem relação com o setor de transporte. Hoje nós vivemos um cenário bastante diferente do que tínhamos lá na década de 90. Então, além de discutirmos tecnologias aplicadas ao setor, também nós discutimos políticas públicas de interesse do setor, a integração dessas políticas públicas, que é uma questão muito importante. Então, não se restringe simplesmente ao transporte. A visão nossa não é só do transporte, de levar pessoas de um lugar ou de um ponto A para um ponto B. Existe toda uma abrangência nessa questão que nós procuramos tratar exatamente nessa Semana de Tecnologia. E a temática dessa semana é o futuro está nos trilhos, né? Os caminhos para o desenvolvimento. Eu, particularmente, sou uma defensora da utilização da malha ferroviária para o transporte de carga. Eu, como sou da área de comércio exterior e logística, nós sabemos muito bem qual a importância, qual é o diferencial, quais são as vantagens da utilização desse modal de transporte, tanto em termos socioeconômicos como ambientais, né? Então, eu sou uma defensora aí da causa. Queria que o senhor falasse um pouquinho aqui desse tema que foi escolhido, o futuro está nos trilhos, os caminhos para o desenvolvimento. Bom, nós também somos defensores e favoráveis à expansão não só da malha de transporte de passageiros, mas também da malha ferroviária no país, para o transporte de cargas e mercadorias. Nós temos um dado histórico do porquê nós estamos nessa situação hoje, que foi a opção pelo modelo rodoviarista, que foi adotado no século passado, e que fez com que a nossa malha ferroviária fosse gradativamente sendo destruída. Este talvez seja o termo mais correto. Foi deixada de lado, né? Nós chegamos a ter quase 40 mil quilômetros de rede no país. Quando se fez a concessão no final da década de 90, tinham 29 mil quilômetros operando. E hoje as concessionárias operam em torno de 12 mil quilômetros desses 29. Apenas 12 mil ainda? Para levar, né, hoje majoritariamente o transporte de cargas se resume a minério e a parte de grãos, né? E como a fronteira agrícola no país, cada vez ela mais foi indo para dentro do país, né, na região centro-oeste, então essa carga ficou cada vez mais distante dos portos. Então hoje, além da ampliação dessa malha e da interconexão que é necessária, nós precisamos também retomar o transporte de passageiro a longa distância, que deixou de existir no país. As pessoas que nasceram nas últimas 3 décadas não sabem o que é andar de trem no país, de uma cidade para outra. Então é um transporte de passageiro que utilizava essa malha ferroviária no passado.
É lógico que hoje essas ligações, né, os trens regionais, eles requerem malhas mais modernas, trechos mais, ligações mais retas, para que esse modo seja mais competitivo em relação ao rodoviário. Então, tanto a questão do transporte de passageiros, quanto o transporte de cargas e a logística de cargas, serão tratados nessa Semana da Tecnologia também. Então, acho que é uma oportunidade para aqueles que têm interesse, né, em ambos os modos de transporte, tanto de passageiros quanto de carga, para participarem e assistirem os debates. Esse encontro ele é aberto a quem se destina? Como eu disse, ele é aberto a todos que têm interesse nessa questão do transporte. Ele tem um foco, como eu disse, para os profissionais. As inscrições foram abertas já em junho. É um evento que nós o realizamos com esforço e de parceria com a iniciativa privada também. Mas ele tem uma feira paralela, pequena, onde essas empresas do setor divulgam seus serviços e seus produtos e que ajuda, de certa forma, na realização do evento. Então ela está aberta a todos que tiverem interesse. É só entrar no nosso site, a inscrição pode ser feita pela internet. É gratuita a participação? Ela foi gratuita para os associados até o dia 12/8. Até agora, o final de agosto, ela já tem uma certa parcela e no local do evento, né, a partir do dia 13, é um valor um pouco maior. Mas eu posso te dizer que são valores simbólicos, comparado a vários congressos e seminários que ocorrem no país. Eu diria que são desprezíveis. Nós damos ênfase também à participação dos estudantes, então para eles também tem uma taxa muito simbólica, diferenciada, pelo interesse que nós temos em difundir a tecnologia metroferroviária e o transporte público dentro das escolas, tanto de engenharia quanto de arquitetura. Porque é um setor que está com bastante demanda e requer profissionais. E que as escolas não formaram profissionais específicos para o setor, assim como os recém-formados não têm a experiência necessária para atender essa demanda. Então, hoje, tanto os planos de expansão quanto de modernização, principalmente no estado de São Paulo, eles estão sendo tocados por profissionais que se formaram na década de 70, por exemplo, porque na década de 80 e 90 nós tivemos o grande problema da paralisação dos investimentos e, portanto, não havia atração para os profissionais. Não atraía o mercado, né, não atraía os profissionais que foram trabalhar em outras áreas, principalmente no setor financeiro. Quais são os nomes que estarão no evento, participando dos debates, na plenária, em mesas? Olha, nós teremos o evento, hoje a grade dele é composta por 44 trabalhos técnicos e 13 painéis. O painel de abertura será feito pelo Oscar Motomura, que eu considero o papa da gestão estratégica no país, da Manaquei, que falará sobre excelência futura. Nós teremos a participação do diretor-geral da NTT, o Bernardo Figueiredo, em 2 painéis, um deles tratando dessa questão da carga, da logística, e, né, que envolve o custo do Brasil. E num segundo painel que nós vamos tratar dos trens regionais. Nós teremos a participação também do deputado Vanderlei Macris, deputado da Câmara Federal, e ele é membro da Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal. Nós convidamos também, e deverá participar, o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Mobilidade, Trânsito e Transporte, o IPEA. Nós teremos um painel que vai tratar da questão do efeito, né, que o transporte público faz, né, em cima da questão do meio ambiente, né, e as suas consequências em termos de saúde, etc. Então nós vamos ter a participação do Dr. Paulo Saldiva, do vereador Gilberto Natalini. Nós teremos também uma participação importante do BNDES e
temos algumas outras confirmações de participantes que estão ocorrendo nesse momento, porque nós fechamos o programa oficial hoje, né? E ele já está sendo divulgado paulatinamente, à medida que ele vai estar sendo composto, mas hoje é a data de corte para fechamento do programa oficial. Então essas são algumas das figuras e personalidades do setor que vão participar, além do secretário de Transporte Metropolitano, Dr. Jurandir Fernandes, o presidente da Companhia do Metrô de São Paulo, o Sérgio Aveleda, da CPTM também, o Mário Bandeira, o secretário de Transporte de São Bernardo do Campo, o Oscar, estarão participando desse evento também. O Oscar, no caso, irá participar de um painel que nós vamos abordar a integração das políticas públicas. Senhor Paião, teremos que fazer agora um rápido intervalo e voltamos já para debater um pouco mais a respeito da questão metroferroviária. E eu vou lhe perguntar, o metrô chega no ABC ou não chega? Logo, logo, após o nosso intervalo. Fiquem conosco e mandem as suas perguntas. Até já. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Vindatel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel. A TV por assinatura para toda a família. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais.
Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o senhor José Geraldo Baião, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. E no bloco anterior, o senhor Baião estava falando sobre os participantes, né, da 17ª Semana de Tecnologia Metroviária, e ele falou a respeito de alguns participantes e citou o BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e que dá suporte, né, financeiro para o desenvolvimento de vários setores no país. E aí eu perguntei para ele, vou perguntar agora ao vivo, para que ele possa responder para todos vocês, nessa questão de investimento, quanto foi contemplado, né, esse segmento no PAC 1, no PAC 2, investimentos vindos do próprio BNDES, o Brasil Novo, como é que está toda essa questão de investimentos por parte do governo federal e também por parte do governo estadual, para realmente nós pegarmos aí o caminho do desenvolvimento, como o senhor chamou aqui na semana, né, deste segmento? Com relação à participação do governo federal nos investimentos, ela é praticamente desprezível, muito pouco. Se nós considerarmos o PAC 1 e o PAC 2, estão previstos no orçamento para o ano que vem praticamente 17 bilhões de reais, dos quais 13 bilhões e 700 são para habitação, uns 2 bilhões e 500 para saneamento, e o restante distribuído entre várias rubricas, e uma delas é metrô, e desses 17 bilhões, tem 300 milhões apenas destinado ao transporte metroferroviário, e que são aqueles operados pelas operadoras, né, do sistema CBTU, que está vinculado ao Ministério das Cidades. Então isso é praticamente nada. Então nós não temos uma participação efetiva do governo federal nessa questão. O governo estadual, principalmente o de São Paulo, é que vem puxando todo esse processo com investimento pesado, já desde 2007, e nós temos um horizonte que nós podemos chegar até 2020. Então nós tivemos de 2007 até 2010, começando agora 2011, praticamente quase 21 bilhões investidos no metrô CPTM, e teremos aí algo em torno de 27 bilhões aí para os próximos anos também. Por se entender que é um modo de transporte fundamental também para as cidades. Os sistemas sob trilhos, eles atendem demandas de média e alta capacidade de transporte, que o ônibus não consegue atender. E aí fica também uma discussão muito polarizada entre ônibus e metrô, ou trem metropolitano, ou de subúrbio, que são os de alta capacidade. Como nós perdemos toda aquela cultura do transporte ferroviário na cidade, nós desmontamos todas as redes de bonde que existiam na cidade, os sistemas de média capacidade acabaram sendo relegados, não são conhecidos para serem aplicados no país, como os VLTs, os VLPs, os monotrilhos, que são os modos que atendem esse segmento da média capacidade. Então hoje no estado de São Paulo já tem planejado, já está em construção, linhas de monotrilhos. Existem 3, uma já em construção, que é o prolongamento da linha 2 do metrô, indo para a cidade de Tiradentes. A segunda é a ligação do aeroporto de Congonha com a rede metroferroviária, a futura linha 5 do metrô e a linha 9 lá da CPTM na estação Morumbi. E uma linha aqui na região do ABC, que é um projeto da Prefeitura de São Bernardo, prevendo a ligação, numa primeira etapa, do Paço Municipal com a estação Tamanduateí do metrô, e lá ela se integraria com a linha 2 do metrô e a linha 10 turquesa da CPTM. E numa segunda fase, ligando o bairro aí de Alvarenga ao Paço Municipal. É um projeto que tem uma extensão de 20 quilômetros aproximadamente. Essa primeira fase são uns 14 quilômetros e meio mais ou menos, e os restante esse trecho de Alvarenga ao Paço. Então o monotrilho é um novo modo de transporte que atende essa média capacidade de transporte,
O material rodante no monotrilho é um veículo semelhante, é um equipamento metroviário, né? Só que a tração é feita através de pneus, pneumático. Ele funciona elevado, aproveita centros de avenidas ou regiões de vale, funciona a 15 metros em média de altura, o veículo é apoiado sobre vigas. Então a própria viga é o trilho, por isso chamado monotrilho. Eu tenho aqui, inclusive, algumas perguntas que eu gostaria que o senhor respondesse dos nossos telenautas. Vamos lá, aqui temos o do Felipe. Muito obrigada pela participação, Felipe. Em termos globais, quanto o Brasil está atrasado em tecnologia sobre trilhos, tanto para o transporte de passageiros quanto para o transporte de carga? Eu diria que o país, nós não podemos colocar isso na questão do tempo, nós temos que olhar os modos de transporte. Então nós temos aí o transporte de cargas, o transporte de passageiro com esses diferentes modos. Então, em termos de tecnologia metroviária e de trem metropolitano, nós sempre estivemos up-to-date, né, quer dizer, atualizados. A própria companhia do metrô possui um corpo técnico de excelente nível e que tem uma interlocução mantida ao longo dos anos com os principais operadores do mundo. O metrô de São Paulo é o único na América Latina que pertence ao grupo do Comet. São as principais redes de metrô do mundo, com Londres, Paris, Madrid, Tóquio e etc. E também participa da ALAMIS, que é a Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos, que é uma entidade que reúne os países da Península Ibérica de língua espanhola e língua portuguesa. E atualmente o metrô de São Paulo, o presidente da companhia do metrô, também é o presidente dessa entidade. Então existe essa interlocução e os profissionais sempre estiveram atualizados. Com relação aos sistemas de média capacidade, também, que são tecnologias semelhantes, e essa que está sendo introduzida em monotrilho, essa tecnologia vem sendo absorvida gradativamente, está sendo já aplicada na construção dessa primeira linha, que é o prolongamento da linha 2. O que de fato nós não detemos ainda a tecnologia do trem de alta velocidade, que é um projeto do governo federal, que nós somos favoráveis a ele também, nesse processo, né, de retomada das ligações a longa distância de passageiros sobre trilhos, e é uma tecnologia que precisa ser absorvida e depois desenvolvida no país. No transporte de cargas, eu diria também que nós não temos uma deficiência. Agora é lógico, só existe desenvolvimento tecnológico e só existe valorização profissional, inclusive dos profissionais, quando você tem uma economia com recursos permanentemente sendo tocada. E eu acho que é essa busca que nós temos procurado trazer para o setor. Porque o setor de transporte, no nosso modo de entender, ele tem que ser como qualquer outro setor da economia. Ele tem que ter permanentemente recursos, tem que ter planejamento de longo prazo, projetos e planos, né, permanentes. Isso vem de encontro à pergunta do nosso telenauta, o Eduardo, obrigado pela participação. No seu ponto de vista, o governo tem planos para aumentar os investimentos? O senhor acredita que haverá aumento de investimento no transporte ferroviário? O governo estadual com certeza tem. Como eu disse, nós temos uma visão de longo prazo para o setor. No âmbito federal, existem 6 sistemas operando no país, 5 deles ligados ao sistema CBTU, no Ministério das Cidades, e o 6º é a Transurb em Porto Alegre, que depende de investimento e verbas do governo federal, e como eu disse, elas são muito insignificantes. Escassas. Nós temos 8 sistemas que são operados e pertencem aos governos estaduais e um do Distrito Federal, e temos 3 sistemas operando sob concessão com operação privada. Um é a linha 4, aqui em São Paulo, e lá no Rio de Janeiro, a Supervia e o Metrô Rio, que são concessões do final da década de 90. Todos, no caso dos sistemas públicos, o grande problema, primeiro foi a falta de recursos financeiros, como eu disse, lá na década de 80 e 90. Então, as crises financeiras e econômicas, tanto mundiais quanto
no país levaram a esse cenário, além daquela opção rodoviarista que eu comentei. Mas o endividamento também público, né, da cidade, dos municípios, quando eles equacionaram a sua dívida com o governo federal, eles ficaram impedidos de captar novos financiamentos. Então o BNDES, que é um dos agentes financeiros, né, e principal agente financeiro para a infraestrutura no país, e assim como o Banco Mundial e o BID, apesar de terem recursos, não podiam emprestar, porque os governos não podiam captar novos empréstimos pelo endividamento. Tinha até uma relação dívida-receita que os governos tinham que cumprir, tinha que ser decrescente a partir do momento que se equacionou a dívida, e tinha que atingir o nível, a relação 2. O governo de São Paulo só conseguiu atingir esse ponto em 2005. E hoje, segundo dados da Secretaria da Fazenda, esse número gira em torno de 1,5. Por isso que o Estado de São Paulo pôde, a partir de 2005, voltar a captar recursos no BID, no BIRD, no próprio BNDES, para investir na malha metroferroviária, é o que vem fazendo. Os outros estados, outras cidades, eles ainda estão nesse processo de equacionar a sua dívida. A Olívia, de São Bernardo do Campo, obrigada pela participação, Olívia. Ela pergunta o seguinte: em tempos onde se preocupa tanto com a questão ambiental, como as empresas responsáveis pelos projetos, né, que envolvem o transporte sobre trilhos tratam essa questão ambiental? Em geral, os transportes sobre trilhos, eles são movidos à energia elétrica. Então, utiliza, né, o que nós chamamos de energia limpa, diferentemente dos outros modos que ainda consomem combustíveis fósseis e que provocam poluição e etc. Então, eu acho que todos os sistemas sobre trilhos já têm na sua concepção essa preocupação de ser um modal menos... mais limpo, né? Mais limpo. Mas eu acredito que ela também pergunte em relação à abertura de novos caminhos, de novas malhas, que daí nós teríamos que estar cortando algumas regiões. Aí nós voltamos àquela questão novamente do planejamento. Quando a cidade cresce na frente e o sistema de transporte, ou seja, a política de transporte não é pensada junto com o uso e ocupação do solo e com a política de trânsito, nós temos esses desencontros. Nós vamos com um problema sério. Porque levar o transporte depois que a pessoa já está morando, normalmente as pessoas, os movimentos sociais, os movimentos pró-moradia hoje, têm seus pleitos atendidos na periferia da cidade, e moram cada vez mais longe do emprego. E as pessoas precisam do transporte diariamente, para emprego, para saúde, para o lazer. E se essas políticas não forem integradas e não forem pensadas juntas, a implantação do sistema de transporte depois ele fica mais caro. Então, a intervenção, tanto subterrânea quanto na superfície, pelas interferências existentes na superfície, cruzamentos de avenidas, viadutos e subterrâneas, redes de água, de esgoto, de telefone e etc., vai tornar a implantação do sistema mais caro. E aí você tem que analisar essa questão da convivência, quer dizer, qual é a inserção desse modal naquele meio ambiente, né? Quer dizer, não só o impacto visual, mas também o impacto ambiental como um todo. Nós sofremos muito aqui na região com a implantação aí do Rodoanel, que levou quase 20 anos para ser efetivado e ainda está em processo, né, contínuo aí de elaboração, exatamente por questões ambientais, né, foram um dos maiores entraves que nós tivemos aí para que efetivamente o Rodoanel ele decolasse, né? Então eu acredito também que a questão seja norteada por aí, por esses impedimentos que ocasionalmente, vamos usar uma palavra bem feia, mas atravancam o progresso, né? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o senhor Baião. Fique conosco, continue encaminhando aqui as suas questões. Obrigada. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia.
história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais, Avenida Imperatriz Leopoldina 127, bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o senhor José Geraldo Baião, que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô. Senhor Baião, as perguntas não param de chegar. Isso é um ótimo motivo aqui para comemorarmos, né? Além do assunto ser muito interessante, o prestígio do nosso programa também o é, né? Porque a quantidade de e-mails aqui, infelizmente, não vamos poder nem atender a todos. Estamos aqui selecionando um pouquinho as questões. Eu vejo 2, 3 que são parecidas, faço uma, espero que todos estejam sendo atendidos. Nós temos aqui, senhor Baião, mais uma pergunta, que é a seguinte: qual a importância da troca de informações com outros países, como um exemplo que acontece nas feiras e convenções? Como o Brasil é visto por outros países na questão da tecnologia metroviária? Se nós considerarmos tanto a Ásia, né, quanto a Europa, onde as tecnologias dos diversos sistemas, eu falei há pouco tempo do trem de alta velocidade também, elas estão muito mais avançadas do que nós temos aqui. Temos trem-bala na China andando a 380 km por hora, quase? Por aí. A Ásia realmente ela foi pioneira, o Japão, né, em 1964, implantou a sua primeira linha. Depois a Europa, na França, em 82, a segunda. Então, nós estamos praticamente quase 40 anos atrasados em relação à implantação de um trem de alta velocidade. Esse é um dos motivos pelo qual eu defendo a implantação. Um motivo primeiro histórico.
Segundo, como nós somos de uma entidade de representação profissional, é uma oportunidade para absorver essa tecnologia e depois desenvolvê-la no país. Quais são as dificuldades para a implantação de um trem de alta velocidade? Porque nós temos aqui uma dimensão territorial continental, né? Tudo para utilizar esse meio de transporte com uma profusão muito grande. Quais são ainda os entraves, o porquê de tanta burocracia? Tudo bem, sabemos aí que se privilegia muito a questão do transporte rodoviário, nós sabemos agora que o transporte aéreo ganhou asas efetivamente, né, e caiu no gosto popular, ou seja, não é só mais classe A e B que anda de avião hoje, né? Nós estamos vendo a classe C e a classe D também se deslocando com uma grande facilidade de avião. Mas aí a gente entra também na questão do custo-benefício. Eu não vou entrar no mérito da questão do projeto da ligação Campinas, São Paulo, Rio, e do modelo, né, de concessão que está sendo da licitação, que já vem sendo adiada, e o governo agora deve mudar um pouco o modelo, porque aí tem uma razão, uma questão de engenharia financeira e de interesse, né, que envolve a participação privada, e então a questão não é muito simples assim. Restringindo a questão da implantação em si, esse atraso que nós temos, um dos primeiros motivos é aquele da questão cultural. Quer dizer, nós deixamos de ter o transporte ferroviário de passageiros no país. Então as pessoas estão acostumadas só a andar de automóvel ou ônibus, ou agora de avião, por conta da queda das tarifas, etc. Mas, porque elas não estão acostumadas a sair da cidade e se deslocar de trens. Esse é um problema, nós temos que fazer um resgate cultural. Hoje, qualquer fim de semana prolongado de São Paulo, as pessoas perdem, às vezes, 1 hora para sair da cidade e chegar à rodovia. E o retorno à cidade, depois do feriado, é catastrófico também. Isso não ocorreria se nós tivéssemos a opção, eventualmente, de sair da cidade de trem e ir para qualquer, né, região, seria um trem regional, não necessariamente um trem de alta velocidade. Então, a questão do deslocamento passa pela retomada desse processo do transporte, mesmo regional. Eu acho que esse é um problema, é um entrave. A outra é a própria questão, né, dos interesses econômicos dos modais hoje disponíveis, tanto a aviação quanto... Sim, o lobby é muito grande junto ao governo federal. É grande. Agora, as pessoas não medem a questão do tempo também. O automóvel até 200 km, por oferecer até um grau de liberdade 100%, é o transporte porta a porta, ele é economicamente viável para distância até 200, 250 km. O trem de alta velocidade ele passa a ser, a partir dessa quilometragem, até 500, 600 km. Ele é muito mais econômico que o avião. E o avião, a partir desse 600 km, ele passa a ser, então, mais atrativo. Hoje, se você comparar esse trecho que está previsto implantar São Paulo, Rio de Janeiro, a viagem será feita em menor tempo, porque as pessoas não levam em conta o tempo que ela tem que chegar no aeroporto antes, fazer o check-in, ir para a sala de embarque, esperar. Isso se o avião sair no horário. Exato. Tem a questão das condições climáticas, etc., se fecha ou não o aeroporto, tanto na origem quanto no destino. Depois tem o desembarque, espera pegar a bagagem, etc., depois pegar um táxi, enfim. E com o adensamento do uso dos aeroportos, cada vez mais se perde tempo nesse processo todo. Hoje se gasta muito mais tempo no embarque e desembarque do que na própria viagem em si, se você considerar viagens com distâncias em torno de 1.000 quilômetros. E a Brasília hoje é um caos, por exemplo, ou ao Rio de Janeiro pela ponte aérea também. Então, essa falta da alternativa é a questão cultural. A outra questão eu acho que é financeira, e como nós não temos as malhas operando, então tem aquele pessoal que fala assim, não, então por que vamos colocar tantos bilhões nesse modal e não fazemos trens regionais ou metrô, sei lá o quê. Mas essa é a história, né? Quer dizer, se eu tenho dinheiro, eu tenho que aplicar em alguma coisa que tem que ser feita, e não ficar dizendo, olha, com esse dinheiro eu faria isso, faria aquilo, porque na realidade não se faz nada, nem aquilo, nem isso, entendeu? Eu me lembro de que até pouco tempo atrás existia, se eu não estou enganada, o trem de prata que fazia São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que funcionava esse
Então, ele operava num trecho de uma ferrovia muito antiga. Então, tecnologicamente, tanto o material rodante quanto a via permanente não ofereciam condições para uma velocidade maior. Então, era um trem que saía de São Paulo, isso já no seu fim de operação. Ele era uma frequência noturna, que saía à noite e chegava no Rio de Janeiro de manhã cedo. Quer dizer, uma viagem de praticamente, sei lá, 8 horas ou 7 horas. E aí você tinha problemas de manutenção, às vezes, que ocorriam. Quebra ou ao longo da via que de repente a viagem não se concluía. Então o usuário começou a deixar de usar esse sistema pela falta de confiabilidade. E o custo também era muito elevado, não é isso? Eu não me lembro exatamente, porque teve um transporte mais regular com frequências diárias nesse trecho. São Paulo, Rio, e era uma alternativa para se chegar também a Belo Horizonte, porque antigamente não existia ligação rodoviária São Paulo, pelo Fernão Dias, com Belo Horizonte. Você tinha que ir para o Rio de Janeiro para depois fazer uma baldeação em Barra do Piraí para ir para Minas Gerais. Isso até o início da década de... meados da década de 60 ainda era assim. Mas no final da década de 60 que começou então a construção e a pavimentação da Fernão Dias. Mas esse trem de prata já é uma coisa mais recente, parou de circular tem o quê, uns 2 anos? Não, mais. Mais? Trem de prata eu acredito que tenha, acho que mais de 10 anos que ele parou de... Mas ele não tinha sido reativado, então, ele fez parou, novas aí foi reativado na década de 80, e ele parou acho que no início da década de 90, então tem muito mais de 10 anos que não se opera mais. E ele tinha um apelo assim muito mais, como existem hoje, alguns trechos são operados com trens turísticos, não tinha um glamour, um certo... Então as pessoas achavam muito interessante embarcar à noite, tinha os carros leitos, então era uma ativa mais confortável, né? Então não resta dúvida que se deslocar de trens, né, por exemplo na Europa hoje, é muito mais confortável do que pegar um avião. Temos uma pergunta aqui da Carla. E o metrô no ABC? O metrô no ABC, quando ficará pronto? Deixa eu tentar entender aqui a pergunta da colega. O metrô no ABC, quando ficará pronto e por que demorou tanto para ser feito? Essa é a pergunta da Carla. Bom, na realidade, nós não vamos ter um metrô, nós vamos ter uma ligação em monotrilho, como eu disse, que é um outro modo de transporte aéreo, e que está planejada, é a linha 18 Bronze, pela Secretaria de Transporte Metropolitano, mas é um projeto, na realidade, que o estudo dele nasce pelo município. São Bernardo do Campo é que fez o primeiro estudo e, através do BNDES, da própria CBTU, etc., vai trazer recursos num convênio junto com o Estado, porque o Estado tem essa experiência para implantar o sistema. E se isso de fato, né, for contratado, ocorrer como planejado, essa ligação Paço Municipal até a estação Tamanduateí deverá estar pronta em 2015. A Lígia, ela pergunta, o aerotrem é um benefício para nós? Deixa eu entender, o aerotrem, se ela considera o monotrilho como um aerotrem, acredito dependendo da demanda, sim. Porque existe um outro sistema também aéreo, que é lá do Rio Grande do Sul, que a propulsão é com ar, né? Então, aí é questão de demanda, são estudos de demanda que levam à adoção do modal. No caso, essa ligação aqui no ABC, ela deve estar girando em torno de 20 a 25 mil passageiros por hora sentido, que está exatamente de acordo com o modo que se pretende adotar. Porque metrô, como eu disse, já começa acima de 40 mil e chega até a 70, 60, 70 mil passageiros por hora sentido. Então a demanda no estudo, né, é um dos parâmetros básicos para definir o modo a ser implantado. A Karina, ela pergunta se a logística para essas novas linhas será muito complexa. Eu diria que não, porque hoje a expansão metroferroviária
está levando ao conceito de rede, a integração dos diversos modos, inclusive do pneu, né, nos terminais, porque é aí que nós vamos ter a mobilidade. As pessoas vão se deslocar com muito mais rapidez, quando ela tem essa opção de interconexão entre as redes. Então é a integração física e tarifária que nós chamamos. Então a pessoa com, às vezes, uma única tarifa, ela, hoje em São Paulo, se desloca com um bilhete único, usando um ônibus, ou um trem, um ônibus e um metrô, e tem integração entre as linhas de metrô e CPTM em determinadas estações. Então hoje uma pessoa pode sair na Zona Sul Interlagos e chegar em Itaquera pagando uma única tarifa, né, transferindo-se de uma rede para outra. Então, eu acho que essa visão é muito importante, ela que tem que ser vista como um grande benefício para a população. Então você tem um barateamento da viagem e, ao mesmo tempo, a possibilidade de fazer viagens com tempos muito menores do que se faz hoje. Vou ler aqui a última pergunta da Bruna, que ela fala: em relação a quilômetros de linha de metrô, o Brasil é o que tem menos em comparação ao mundo. Será que um dia vamos chegar a ser um dos maiores? Por que tanta dificuldade para atingir o patamar dos grandes? Bom, as principais cidades do mundo, elas começaram as suas redes de metrô. A primeira foi Londres, no final do século XIX. Depois veio Paris, já no comecinho do século XX. E a grande maioria se implantou no século XX. Na América do Sul, Buenos Aires é a primeira rede de metrô, e eu acredito que foi em 2015 ou 2017. A grande maioria dos metrôs no mundo começaram a aparecer a partir da década de 70, em função das próprias crises do petróleo que começaram a ocorrer. Então, o que ocorre em relação ao mundo, quando nós comparamos São Paulo, por exemplo, que foi a primeira rede a ser implantada, é que a maioria são capitais dos países. Nós temos Madrid, Londres, Paris, onde o governo federal sempre ajudou a implantar e investiu. E não é o caso nosso. Nós não somos a capital do país. Então o governo federal participou no início, na implantação da primeira linha do metrô, a linha 1 azul, e nunca mais participou. Quando eu falo participar, não é o empréstimo do BNDES, porque é um dinheiro que tem que ser pago. Quando o governo do estado vai lá e capta esse recurso, ele vai ter que pagá-lo. O que eu digo é dinheiro do orçamento da União, que deveria também estar ajudando, não só São Paulo, mas todas as cidades, a resolver as suas soluções de transporte. Então, tem que haver uma participação também do município, e conjuntamente com o poder estadual, além da iniciativa privada, quando possível e necessário. Eu agradeço ao senhor José Geraldo Baião a sua participação no nosso programa Logo Comex, e vou deixar aqui já um convite para que o senhor retorne após a semana, certo? Para que façamos um balanço e possamos também atender o resto das questões aqui, que são inúmeras e nós não conseguimos atender, e entrar também no caso aí dos grandes eventos que nós teremos no Brasil, né? Como é que vai ficar toda essa movimentação, o transporte das pessoas. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, gostaria que o senhor se despedisse do nosso telenauta, por favor. Bom, eu queria dar uma boa tarde a todos os internautas que se mantiveram interesse no tema. Agradecer a oportunidade de estar presente aqui hoje, estar falando um pouco do setor, e espero que aqueles que tenham de fato interesse nos temas aqui abordados, que participem da Semana de Tecnologia, e será um prazer atendê-los numa nova oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, então, agradeço ao telenauta a participação no nosso programa Log Comex, e estejam conosco todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, ao vivo. Se tiverem alguma questão, podem encaminhar para o meu e-mail, bocconsulting@hotmail.com.br. Visitem também o meu site, bocconsulting.com.br, e estamos à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira.